Você que vai fazer o Enem, você sabia que a maior parte da sua nota depende de uma coisa chamada projeto de texto estratégico? Olha as notas que os meus alunos, os pontinhos, tiraram depois que eu ensinei pra eles o que eu vou te ensinar nesse vídeo agora. Você vai saber agora como fazer um projeto de texto estratégico no dia do Enem e a partir dele conseguir uma boa nota da redação que vai te colocar na Universidade dos Sonhos, por mais que agora você não saiba nada sobre isso. Eu sou a Luma e eu levo milhares de pessoas todos os anos do absoluto zero ao 900 mais em qualquer tema. E agora chegou a sua vez. Então se você vai fazer o Enem e se você precisa melhorar em redação, você vai se inscrever agora no canal e vai tocar no like aqui embaixo. Deixa eu ver se eu adivinho. Você senta pra fazer redação e das duas uma. Ou você não sabe como organizar, selecionar as ideias, ou pior, você não tem ideias. E aí você sai escrevendo o que vem na sua cabeça, enchendo linguiça pra ver se consegue preencher pelo menos uma parte das linhas. E depois cruza os dedos pra chegar a uma nota boa. Só que aí você recebe comentários assim na sua redação: isso aqui tá vago, você escolheu argumentos ruins, sua proposta de intervenção não tá clara, ficou faltando tal coisa, ou isso aqui não é necessário. Se você se identificou com o que eu falei, saiba que eu tô aqui pra te ajudar com isso. Isso tudo que eu falei é resultado de não fazer um projeto de texto estratégico. E o que é um projeto de texto estratégico? É como o projeto de uma casa. Uma casa feita por um arquiteto, por um profissional, ela precisa ser desenhada antes de ser feita. Ela precisa ser projetada antes de ser construída. As decisões sobre ela são tomadas antes de colocar o primeiro tijolo. E com a redação é a mesma coisa. Se a gente quer fazer uma boa redação, a gente precisa projetá-la antes de fazê-la. Se você faz redação de forma aleatória, você vai receber uma nota aleatória. Assim como alguém que constrói uma casa de forma aleatória, colocando um tijolo sobre o outro, não tem controle sobre o resultado daquela casa. Porém, você já ouviu falar muito sobre redação, mas não aprendeu o projeto de texto. Nem a escola, nem o cursinho, nem o conteúdo que você acha no Google te ensinou a projetar a redação para que depois ela seja construída linha a linha. Então não é culpa sua se hoje você nem sabe que projeto de texto existe, não sabia até agora, ou se mesmo sabendo você não consegue fazer. Mas a gente vai resolver isso agora, eu e você. Então é o seguinte, existem várias formas de fazer projeto de texto. Se você faz uma lista de tópicos antes de escrever, isso já é um projeto de texto. Acontece que o Enem, ele não quer só um projeto de texto. Ele quer um projeto de texto estratégico. E isso é avaliado na competência de número 3. Para fazer esse projeto de texto estratégico, eu preciso pensar numa estrutura que seja mais desenhada do que só uma sequência de tópicos aleatórios, sabe? Foi por isso que eu criei o meu PTE, Projeto de Texto Estratégico, e é ele que eu vou te mostrar agora. Esse aqui é o workbook do método LP. E uma das páginas é destinada ao nosso projeto de texto. Então essa é a estrutura dele. Olha que coisa mais linda. Essa é a estrutura dele e é com essa estrutura que eu vou te ensinar a fazer isso agora. Então é o seguinte, você precisa perceber que existem espaços para serem preenchidos. Então um bom projeto de texto, um projeto de texto estratégico é aquele que conta com uma estratégia de abertura, com a problematização, com a tese, com os dois argumentos que vão na redação já bem pensados. Então não é só jogar o argumento, eu preciso pensar bem antes. Eu preciso de repertório para embasar cada um desses argumentos e eu preciso também delimitar a minha proposta de intervenção com todos os itens necessários. Precisa de agente, precisa de ação, precisa de modo, precisa de finalidade ou efeito e precisa de detalhamento. Até porque cada uma dessas coisas vale 40 pontos, meu amor. E o risco de você não fazer um projeto de texto estratégico é você perde 40 aqui, você perde 40 aqui, você perde 40, 80, 120, quando você vê, você tá com uma nota super pequena que um projeto de texto poderia ter te prevenir. Além disso, a gente precisa de um fechamento. Então, esses são os itens que um projeto de texto estratégico tem que ter. Assim como um projeto de uma casa tem que dizer onde é que é o banheiro, onde é que é a lavanderia, onde é que é a porta, quais são as janelas, se a casa tá de frente pro sol, de costas pro sol, enfim. Existem elementos básicos que precisam ser definidos antes de uma casa ser construída e existem elementos básicos que precisam ser definidos antes de um texto ser escrito. No caso da redação do Enem, esse é o projeto de texto. Em cada gênero de texto que você for fazer,
é um projeto diferente. Esse é o da redação do Enem. E nele estão contempladas as coisas que são esperadas da sua redação. Então, quando você faz um projeto de texto estratégico, as chances são que você corresponda às expectativas da banca. Em vez de colocar na sua redação coisas que não são necessárias e, por azar, acabar deixando de fora coisas que são. Então, isso aqui precisa estar na sua redação. Só que a gente não preenche de cima para baixo. Eu não começo preenchendo a estratégia de abertura, depois do problema, depois a tese. Por quê? A lógica de criação de uma redação é diferente da lógica de escrita. Como que é a lógica de escrita? Eu pego aqui uma folha de redação, eu vou lá na primeira linha e eu começo. Pipipi, pó, pó, pó. Já a lógica de criação, ela é algo que começa do centro para fora. Então é o seguinte, no método LP, qual é a orientação que eu dou? A gente começa a pensar um projeto de texto sempre a partir dos argumentos. Então é essa parte aqui, meu amor, que você vai pensar antes de tudo. Por quê? O texto do Enem é um texto argumentativo, dissertativo argumentativo. E em qualquer texto argumentativo, como o próprio nome já diz, os argumentos são o centro. Os argumentos, eles são o coração pulsante dessa redação. Então, tudo gira em torno dos argumentos que você escolher. Por isso, você precisa escolher antes. Então, a gente começa escolhendo 2 argumentos. Os argumentos na redação do Enem, eles podem ser causas ou consequências, ou causas e consequências. Mas, no método LP, a gente usa sempre causas, e tem um motivo para isso. Se você quiser, eu posso falar sobre isso em outro vídeo. Então, por exemplo, aqui eu pego determinado tema e eu vou pensar sobre ele junto com a proposta de redação para definir qual vai ser o meu primeiro argumento. O meu primeiro argumento, eu percebi que uma das causas desse problema é, sei lá, a lacuna educacional. Por conta da gente ter uma educação de qualidade, a gente não tem a resolução desse problema, desse tema que tá ali no dia do Enem na minha frente. Agora, eu preciso explicar como se dá essa causa nesse problema. Então, vamos colocar como exemplo a questão do plástico. O excesso de plástico no planeta Terra. Esse é um problema de ordem ambiental, é um possível tema do Enem. E aí, se eu vou fazer um projeto de texto sobre isso, eu posso chegar à conclusão de que a gente não aprende na escola sobre o plástico, a composição do plástico, o problema ambiental que o plástico gera. Então, mesmo que a gente passe muitos anos na escola, a gente sai sem saber desse problema. É isso que eu vou explicar nessa parte aqui, com as minhas próprias palavras. Um detalhe bem importante que você precisa saber: eu não tenho compromisso no projeto de texto de ser perfeita, de ser impecável, eu não tenho que caprichar na letra, eu não tenho que caprichar no português, eu não tenho que colocar as informações completas. O que eu preciso aqui é pensar na estrutura, na lógica da redação. Então, eu posso explicar com as minhas próprias palavras aqui. E depois eu vou pensar no meu segundo argumento e vou fazer a mesma coisa. Só que eu preciso embasar esses argumentos com algum repertório. O que é repertório? É conhecimento de outras áreas do saber. Então, aqui embaixo, você vai colocar uma citação, por exemplo, que fale sobre lacuna educacional. A gente tem uma citação de Kant, que fala que o homem é resultado da educação que teve, e eu posso colocar isso aqui. Beleza. Fiz a minha argumentação, eu já estou pronta para montar a minha tese. Por quê? Porque a tese, ela já vai anunciar os 2 argumentos. Então, eu venho e coloco a tese. Por exemplo, nesse sentido, emerge um grave problema. Luma, de onde você está tirando isso? Eu criei modelos de tese para vocês, porque não é a tese, gente, definitivamente não é algo que você tem que gastar energia quebrando a cabeça, não. Você quebra a cabeça nos argumentos, mas a tese ela tem que ser assim, igual eu tô fazendo agora, poucos segundos. Nesse sentido, emerge um problema grave em virtude de ou da lacuna educacional e da, então aqui eu vou pôr causa 1, tá? Causa 1 e causa 2, tá? Depois disso, eu não vou lá para a introdução, eu vou para a proposta de intervenção. Agora é o momento de eu pensar como que eu intervenho sobre pelo menos um dos meus argumentos. Ao contrário do que muita gente pensa, a proposta de intervenção, ela não tem que estar conectada só ao tema, ela tem que estar conectada aos argumentos. E os argumentos estão conectados ao tema. Então, o que eu vou pensar agora? Em vez de eu pensar como resolver esse tema, eu vou pensar como resolver
a lacuna educacional. Ou o segundo argumento, que pode ser, por exemplo, o silenciamento. Então, a partir disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para isso aqui para definir. Quem resolve um problema de educação? Qual ação a gente podia propor para resolver um problema de educação? Como esse problema vai ser resolvido? Qual que é o resultado que a gente vai ter? Qual que é o efeito que essa ação vai ter? E aqui mais alguma informação sobre isso. Beleza, terminei aqui, agora é o momento de voltar aqui para cima e fazer estratégia de abertura, problematização e, por último, fechamento. Dentro do método LP, o fechamento da redação sempre retoma um dos repertórios. Pode ser estratégia de abertura, ou pode ser esse, ou pode ser esse, mas geralmente é a estratégia de abertura. O que eu tô te mostrando aqui? Eu tô te mostrando a lógica de um projeto de texto. Mas pode ser que agora você esteja se perguntando, como é que eu recheio isso? Beleza, Lu, eu entendi. Mas como é que eu, o que eu coloco aqui em problema? O que eu coloco aqui na estratégia de abertura? Que agentes eu poderia colocar aqui? Que ação eu poderia colocar? Isso é algo que você precisa estudar e desenvolver a habilidade de ter um bom material para consultar. Então, por exemplo, dentro do método LP, a gente tem uma coisa chamada Biblioteca DQT, que é a biblioteca do que dizer em qualquer tema. Lá há todos os meus repertórios, todos para você colocar. A gente tem também o livro dos modelos de redação, que inclusive está aqui comigo. Quer ver? Deixa eu abrir para vocês. Ó, por exemplo, esse é o livro dos modelos de redação e a gente já tem as citações aqui, a gente já tem os argumentos aqui. Então, o que você precisa saber? Que é essa estrutura de um projeto de texto estratégico. Esse é o meu PTE e por mais que você tenha entendido tudo agora, você pode estar se perguntando como preencher isso. Eu já te aviso, não é uma tarefa fácil, especialmente em qualquer tema. Existe a forma certa de preencher isso, existe a forma errada e existe também a possibilidade de não conseguir preencher. Por isso eu criei o método LP, para te guiar passo a passo, não só no preenchimento do projeto de texto, mas de todas as etapas de uma redação 900+, a gente tem aqui no workbook tudinho, e também para te orientar sobre o que preencher aqui dentro. Então, aula de argumentos, de repertório, eu vou deixar o link do método LP aqui embaixo, vai ser uma honra receber você lá para te pegar pela mão e te orientar na criação do seu projeto de texto em qualquer tema, porque tem isso, eu não tenho interesse em te ajudar a fazer um projeto de texto de educação, de um tema de educação, e você não sabe como fazer de outros temas. Então a gente tem uma técnica padrão para qualquer tema. Agora você vai pegar uma folha de papel e vai desenhar esse PTE. Dentro da plataforma tem um PDF para fazer download, então se você é meu aluno, minha aluna, você não precisa fazer isso, mas se você não é, eu quero te tirar da inércia agora. Eu não quero que você assista esse vídeo e volte a não fazer projeto de texto. Então você vai desenhar essa folha, você pode até fazer um print agora se você quiser da tela. Deixa eu até esvaziar aqui para você. Pronto. Faz um print da tela agora, desenha o projeto de texto na sua folha, numa folha de papel, e você tem uma missão, que é preencher um projeto de texto de algum tema. No começo não vai ser fácil, no começo não vai ser rápido, assim como projetar uma casa não é, mas é definitivamente a forma mais segura para te levar ao 900+, que é o que eu quero com o meu trabalho aqui. Qualquer dúvida sobre projeto de texto, coloca aqui nos comentários. E lá no Instagram eu também posso te ajudar, @lumi.me, me manda uma mensagem lá eu tenho contato mais próximo com vocês. Então se você quiser falar direto comigo lá, você me segue, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Eu não sei muito bem como terminar o vídeo, porque faz tempo que eu não gravo vídeo aqui pro canal. E agora eu comprei essa câmera maravilhosa. Inclusive, ela acabou a bateria, eu acho que ela mudou a iluminação. Vocês perceberam alguma mudança? Eu acho que ela mudou. Eu tô voltando a gravar vídeo agora com essa câmera perfeita, maravilhosa, chique, de patroa. Então eu ainda tô pegando a manha. Como é que eu começo o vídeo? Como é que eu termino? Isso são coisas que passam pela minha cabeça. Mas como de levar 900+, não. Isso eu tenho certeza.